Olá, 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 bem-vindos ao Corre Bag, o nosso podcast semanal, onde falamos de assuntos que não falamos no dia a dia. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, Felipe. Olá. Passa suas redes sociais, por favor. Minhas redes sociais são meio off, mas é Fê Chiaretti com CH e 2T. E hoje a gente veio falar de um assunto que eu acho que eu nunca vi um podcast sobre, que é sobre cinema. Tem, mas são poucos. Mas a gente veio falar de alguma coisa específica do cinema. E quem vai conduzir hoje a conversa é o Felipe. Então, e a gente tá... vou deixar um pontinho aqui. A gente não vai falar do cinema, analisar obras. A gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a indústria do audiovisual. Só um segundo que a tela caiu aqui. Mas a gente vai falar sobre a indústria do audiovisual e as leis por trás. A gente vai falar de alguns outros tópicos e vamos deixar a conversa fluir. Eu acho que é bem legal esse tema porque o cinema brasileiro ele é muito pouco conhecido pelos brasileiros, tanto em termos de obra, mas principalmente em termos de como funciona, né? O que é isso de cinema, como que se faz cinema no Brasil. E é super importante pensar porque o cinema ele tem, fora de grandes indústrias como a indústria americana, ele tem uma ligação muito forte com o Estado, porque o audiovisual é uma indústria que ele é bastante estratégica em termos econômicos, assim, porque movimenta muita grana e tem geração de emprego e renda em diversos setores, assim, muito além do próprio audiovisual, assim, até mesmo profissionais, sei lá, motoristas, cozinheiras, enfim, diversos. Cada produção ela vai ter uma necessidade específica e às vezes precisa de algo ali que não está dentro só dos profissionais do audiovisual, precisa dessa conexão. Então é muito legal pensar também no audiovisual como geração de emprego e renda. É bem importante a gente falar disso, porque a gente vive num momento histórico, político, social, onde a gente discute muito para onde está indo o dinheiro público. Eu vou dar o nome aos bois. A gente passou pelos 4 anos do governo Bolsonaro ouvindo Lei Rouanet é para tirar dinheiro do Estado para dar para artista. A gente vê, o fulano deu 30 milhões para Lei Rouanet de fulano. São 40 milhões para cultura e não para educação. A gente vê isso, a gente ouve esse discurso e a gente não entende esse discurso. E muitas vezes a galera toma um curso ou toma, sei lá, essa ideia como uma verdade a partir de um conceito meio equivocado. Então a gente está trazendo isso exatamente para informar as pessoas. E é importante também, porque esse governo Bolsonaro foi terrível pro audiovisual. Como para diversas outras áreas, com tantas outras áreas, mas com o audiovisual foi uma questão muito ideológica, assim, de perseguição ideológica mesmo. E aí foi paralisado o fundo setorial, as atividades da Ancine, teve ali uma prerrogativa de que... Eu não lembro exatamente como foi, mas foi uma questão do Tribunal de Contas, né? Em relação a questionar a prestação de conta de certos projetos. Isso justifica uma paralisação da agência? Não. Não, mas enfim, foi o que aconteceu. E aí isso traz outra questão pra gente pensar, que é essa ideia dos ciclos, né? O cinema brasileiro, desde ao longo de sua história aí, sempre passou por ciclos de produção. Então a gente vem agora, né, nesse período que a gente está, de um processo de fechamento da Embrafilme nos anos 90, que paralisou praticamente a produção audiovisual no Brasil. Aí nos anos 90 a gente teve aí as primeiras leis de incentivo, né, a criação da Lei Rouanet, que tinha ali o audiovisual como uma das linguagens, mas ela não foi a principal responsável pela retomada do cinema nos anos 90, porque... Você sabe qual foi essa lei? Porque eu acho que se for uma... A Lei Rouanet? Não, a lei que incentivou mais nos anos 90, não sei se... A Lei do Audiovisual, ela é dos anos 90. Ah, tá. Ela, se eu não me engano, é de 93 e ela traz, assim, uma ideia de buscar a autossustentabilidade do cinema. Então, isso é uma outra coisa importante, porque a Lei do Audiovisual, ela tem um período de vigência. Então, esse período sempre foi revogado, sempre foi prorrogado, porque
a autossustentabilidade ainda não foi alcançada, então eles vão aumentando a vigência. Mas ela é uma lei tanto moderna, assim, porque ela traz essa ideia do investimento, né? Então, é uma lei de fomento indireto, então ela trabalha com renúncia fiscal e as empresas que querem apoiar algum projeto ou investir em algum projeto, elas podem deduzir uma parte do seu imposto de renda de acordo com a quantidade. Então, sempre que as pessoas acham assim, tipo, o governo está dando dinheiro para as obras, não é bem assim, é uma renúncia fiscal e vários outros setores de diversas outras indústrias aí tem renúncia fiscal também. Por que que o audiovisual, que é uma indústria que gera muita grana, não pode ter esse apoio do governo também? Então você, amigo chato que fica falando assim, cultura não serve pra nada, o Brasil não tem cultura. Olha aqui um estudante de cinema falando que o Brasil tem cultura, não só dentro do audiovisual, tá? Mas eu acho que eu nunca, pelo menos quando eu abri a caixinha aqui no Instagram, a maior pergunta que apareceu foi, explica a Lei Rouanet. Cara, vou falar pra vocês uma coisa que talvez vocês ainda não tenham pensado, mas a gente não tá aqui pra explicar o que é lei e o que não é, mas pra explicar uma vivência que é muito real, porque foi só Lei Rouanet, a galera tá realmente pirada com isso. A Lei Rouanet, ela acaba sendo aquele objeto que a oposição usa assim, porque as pessoas ficam muito indignadas com certos discursos, né? O pessoal usa muito a Lei Rouanet para falar, fulana conseguiu pegar tantos milhões, e aí as pessoas ficam loucas, mas não é assim que funciona. Esses dias a gente não tava vendo uns trailers de uns filmes nacionais, um que foi gravado na sua cidade? Sim. Tipo, eu não sei se você acompanhou, tipo, isso de perto, ou se você já tinha algum conhecimento na época. Como que, mais ou menos, você não sabe bem como funcionou, né? A gravação desse filme? Tipo, a concessão de coisas, tipo... Porque a gente vê no cinema, eu pelo menos já parei pra prestar atenção nisso, tem muita empresa envolvida. Mas muita. Se você olhar aquele início dos filmes, não é só a produtora, tipo, Globo Filmes. É tipo, tem a outra, tem essa, e tem as internacionais também que dão dinheiro, porque move dinheiro internacional. Você fala quando começa os filmes nacionais, que geralmente aparece um monte de logo. Sim. E todo mundo fica, meu Deus. Ali aparece geralmente as produtoras que trabalharam, né? Porque às vezes não tem uma produtora só, pode ser coprodução. Costuma aparecer as distribuidoras. E aí, se tem alguma relação de fomento, aparece também as organizações estatais, né? A Ancine, ou a própria logo da Lei do Audiovisual, às vezes aparece quando tem fomento, aparece do fundo setorial. As prefeituras que estão envolvidas, de onde foi gravado. Eu sempre vejo filme, tipo, gravado no Rio de Janeiro, tipo, e tem lá a Prefeitura do Rio de Janeiro. No caso do Rio é bem legal, porque o Rio de Janeiro, ele tem uma política pública, eu não sei se ela é municipal ou se ela é do estado, eu acho que ela é do estado, que é a Rio Filme. Ela é uma empresa pública e ela começou como distribuidora, mas hoje ela, além de ser distribuidora... Ela é produtora? Não, ela não é produtora, mas ela que organiza e promove as ações de fomento. Então, as ações de fomento locais no Rio de Janeiro, elas não são exclusivamente federais, elas podem ser do próprio estado também. No caso, a Rio Filme é quem acaba organizando. E porque também tem as Film Commission, né? A Film Commission, ela é uma organização, assim, eu não sei se chega a ser institucional, assim, uma empresa, mas é uma organização das entidades públicas para atrair obras. Então, às vezes tem algumas estratégias, assim, por exemplo, a São Paulo Film Commission tem uma proposta de cash rebate, que é bem legal, que eles dão... Por favor, traduza pra gente. Então, o cash rebate, ele é tipo... Eles colocam ali, se você vier filmar na minha cidade e você investir tantos por cento aqui, você consegue um retorno, assim, tantos por cento do valor retorna, é meio que um desconto para você gravar lá. Sim. Procurem melhor como que funciona o cash rebate da São Paulo Film Commission, porque eu não vou saber explicar aqui agora sem uma colinha. Mas é uma coisa assim, você tem um retorno ali, um desconto de alguma forma. E isso acaba sendo muito interessante para a produção, porque você vai ter mais orçamento para trabalhar, né? Nossa, então... É tipo uma isenção fiscal também. Sim, e faz muito sentido o audiovisual ter isso.
Agora, parando para analisar de quem não é tanto do audiovisual, porque eu sou fotógrafo, eu não trabalho com filmes, eu não produzo, mas isso é interessante porque a gente que tá de fora, que não tem esse conhecimento todo, pensa que é só dinheiro, você joga dinheiro aí e vai. Mas não, tem política pública, tem muita coisa envolvida e eu tô adorando saber disso. Política pública é basicamente essencial, assim, porque principalmente para produtoras novas, assim. A política pública não só ela vai regular e organizar o setor, mas ela também fomenta, é isso que é legal, porque movimenta muito dinheiro e às vezes as produtoras pequenas, como produções audiovisuais, elas precisam de muita grana, as produtoras mais novas não conseguem ter essa grana para fazer sozinhas, então às vezes tendo um fomento ali, ela consegue ter consegue produzir e trabalhar a partir desse produto para fazer novos filmes depois. E uma coisa muito legal também disso das Film Commissions foi pensar que isso não é exclusivo do audiovisual brasileiro, isso acontece na própria indústria americana que tem dinheiro para jogar fora. E um exemplo é a própria série agora do The Last of Us, que eles gravaram no Canadá e na cidade que eles gravaram, não vou lembrar exatamente qual que é, mas eles tiveram um apoio público também. Nossa! E porque, cara, é extremamente interessante pra cidade. Mesmo que a série, assim, eu vi muita gente comentando isso. Mas por que é interessante se a série trabalha com um cenário totalmente diferente? Porque muita gente associa essa ideia de filmar no espaço para você atrair turistas e tal. Não. E isso realmente é uma das vantagens do audiovisual. Mas nesse caso, assim, pensa, um episódio, acho que cada episódio teve um orçamento mais ou menos de 10 milhões. Pensa nesse dinheiro investido ali na cidade. Quantas pessoas eles precisaram manter, quantas diárias de hotel, quantas pessoas ali se alimentando, transporte, é muito vai dinheiro. gerando retorno para a cidade. Com certeza. Nossa, agora parando para prestar atenção, a maioria dos filmes que eu vejo sempre tem um agradecimento ao Canadá. Muitas obras dos Estados Unidos gravam no Canadá, muitas séries principalmente. As séries como chama aquela emissora que fazia as séries da DC Comics? A CW, sei lá. Isso, as séries da Warner, da DC ali, a maioria gravavam ali no Canadá. Nossa, mas agora eu vou trazer uma dúvida pessoal. Felipe, os filmes que você tem acompanhado recentemente da indústria brasileira, o que não tô pedindo uma opinião, tipo, tal filme é bom, tal filme é ruim. Eu tô perguntando, tipo, como você tem visto esse cenário novo do cinema brasileiro? Porque eu sei que mudou muito. Eu acompanhei o cinema nacional mais antigo, tipo 2004 até 2010 ali. E hoje eu já vejo uma mudança nesse cenário do filme brasileiro. Sim. Hoje eu sinto que a gente conseguiu avançar bastante depois que veio o Fundo Setorial do Audiovisual, né? Pra quem não sabe, em 2002 a gente teve a criação da Ancine, né? Voltando lá pro que a gente estava falando dos anos 90, a lei do audiovisual ela veio e aí ela traz alguns mecanismos assim de investimento, de patrocínio e ela tem 4 artigos, né? O 1, o 1A, o 3 e o 3A, que trabalham com essas linhas, com esses mecanismos de fomento. E a partir daí a gente teve a retomada em 95, começaram a surgir novos filmes, o Carlota Joaquina, da Carla Camurati, foi ali o marco da retomada. E aí em 2002 a gente tem a criação da Ancine, que é a agência reguladora, que também vai trabalhar com essas ações de fomento. E é muito importante, assim, porque o cinema brasileiro hoje, ele é fruto, você fala a cara do cinema brasileiro, né? A questão aí já é que não dá pra gente pensar em um só cinema brasileiro hoje, porque a gente tem várias regiões produzindo, a gente sempre teve uma concentração histórica muito grande em São Paulo e Rio. Até porque eles têm políticas públicas locais muito fortes. Mas com o fundo setorial e com as novas ações, assim, de pensar a descentralização, isso muda. Eu falo da Ancine em 2002 porque vem muito com a lógica do Ministério da Cultura do Gilberto Gil no primeiro governo Lula, que traz essa ideia de descentralização da cultura. Então, com a criação do fundo setorial, a gente tem editais voltados para regiões específicas, para realizadores, para grupos minoritários. Então isso também vai mudando um pouco
o aspecto das obras que vão trazendo, que vão aparecendo, né? E aí a gente tem também uma das ações do Fundo Setorial, que é as linhas de co-investimentos regionais, que significa que se um estado ou um município tem uma política pública para o audiovisual, ele pode solicitar uma complementação do Fundo Setorial. Então, o Fundo Setorial vai alavancar aquele edital, né? Então, teve até um exemplo de Belo Horizonte, que tem agora uma política pública específica para o audiovisual, que é o BH nas Telas. Ela é bem recente, começou em 2018 ou 2019, mas o primeiro edital teve complementação do Fundo Setorial. Então, eu acho que o edital do fundo da prefeitura era 1 milhão e pouco, e o Fundo Setorial do Audiovisual entrou com quase 3 ou 4 milhões. Então acabou sendo um edital de 5 milhões, mais ou menos. Nossa, e a gente fala de, tipo, na casa dos milhões. Isso assusta um pouco, cara. Isso me deixa... Mas acaba sendo pouco, porque... pensa, se for, sei lá, 10 projetos, vai ser 500 mil para cada projeto. Para um longa-metragem, isso é muito pouco. Pouco. Então, não é o orçamento de The Last of Us, mas... Não, é pouco. Sempre vão falar que é pouco, porque as pessoas veem exatamente isso, milhões, não sei o que, acha que tá nadando, que a galera tá nadando no dinheiro, e não é bem assim, falta muito dinheiro. Mas é isso, eu acho que essa questão da descentralização, ela muda muito a cara do cinema brasileiro, assim. O cinema brasileiro hoje é extremamente diverso. Extremamente é um pouco exagerado, ele poderia ser mais diverso, mas ele é diverso. A gente vê filmes sendo produzidos no interior do Nordeste, em Pernambuco, Ceará. Tem o Noites Alienígenas agora, que é um filme do Acre, que tem... Acre? Isso, que tem muita... Gente, eu sou do... Gente, pra vocês que sabem, eu sou do Norte, cara. É muito legal saber que tá sendo alguma coisa produzida do Norte. E alguma coisa produzida... São Luís também tem política pública para audiovisual. Não sabia. Interior de Minas Gerais também tem a Filmes de Plástico, que é uma produtora de cinema negro bem forte ali. Começou em Contagem, mas hoje eles estão em BH, mas eles têm filmes muito legais também, que tem uma circulação em festivais muito interessantes. Então, é isso, assim. Eu acho que a política pública, ela traz essa diversidade, e ela é essencial, porque sem a política pública a gente sabe muito bem quem que teria condições de fazer filme no Brasil. Então, ninguém. Só a galera, tipo, que é filho de banqueiro, assim. Não quero citar nomes, mas... Sim, a gente sabe de quem que você tá falando. Mas eu de fora, vejo o cinema nacional muito mais aberto hoje a experimentar. Também. Pelo menos eu acompanhei algumas obras que tiveram uma repercussão maior, e hoje eu vejo que a galera tá experimentando. Recentemente eu descobri que o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, além de produtores, diretores e atores, eles também estão envolvidos em diversas produções. E eles lançaram um filme, Medida Provisória. Sim. E aí eu fui assistir esse filme e eu fiquei, caraca, velho, como assim, que filme... E me deu um boom, assim, de onde que o cinema nacional chegou. A gente saiu daquele cinema que era só comédia, que teve uma época que foi majoritariamente vou fazer piada sobre o Brasil, pra a gente sair para um lugar onde o Brasil também é pensamento crítico. Ele também fala de gênero, ele fala de sexualidade, ele fala de racismo, ele fala de tudo o que é necessário ser falado. É porque essa questão da comédia, ela tem muito a ver com o cinema que a gente chama de cinema de produtor. Tem o cinema de autor e o cinema de produtor. O cinema de produtor, ele pensa mais no filme como esse produto comercial, que vai ter uma circulação maior e uma maior rentabilidade. Enquanto o cinema de autor, ele já tem essa ligação mais forte com a autoria, com a experiência que o diretor ou a diretora quer criar ali. Então, é muito legal, assim, porque as comédias, elas vendem muito, elas têm uma distribuição já mais garantida, não diria garantida, mas já tem uma distribuição maior. Enquanto que outros filmes, às vezes, têm mais dificuldade no momento da distribuição, né? Mas é muito legal que esses filmes, às vezes, eles não têm uma distribuição comercial tão boa, mas eles têm uma circulação em festivais também muito legal.
E sempre vai ter um público, né? Tem cinemas que tem público, que tem tipos de filme que tem um público muito específico e tem tipos de filme que são pensados para um público mais amplo. Então é muito legal, assim. Eu gosto muito de comédia nacional também, mas é legal que não tenha só comédias. Né, por favor. Eu acho que eu lembro que quando eu era menor, vou colocar criança aqui, e eu ouvi sempre os meus tios falarem, filme brasileiro é só baixaria, é só putaria. E hoje em dia, eu, Berg, adulto, crítico, que percebo que muitos desses filmes que eram considerados putaria, não eram putaria, era uma coisa mais séria, só que a galera não percebia. E hoje, com as redes sociais, a gente está revisitando muitos filmes, não só filmes brasileiros, mas filmes no geral, e vendo as problemáticas que tinham por trás. Eu dou o exemplo disso, que é o Assalto ao Banco Central. O Assalto ao Banco Central, ele é um filme que, tipo assim, ele foi gravado em Fortaleza, é uma história que se passou em Fortaleza, a galera gravou muito bem, é um filme bem legal, mas que na época que foi lançado, acho que eu tinha 10 anos, os meus tios falavam pra mim, não é pra assistir, porque esse filme aí, ele incentiva o comunismo, porque tem um personagem que ele é comunista. E tem o outro que, aí o personagem do cara que é comunista, ele fica o tempo todo falando, porque Marx, porque Lenin, não sei o que, tarará. E os meus tios não me deixavam, tipo, eles não deixavam. Eu só fui assistir esse filme depois, quando eu tava sozinho em casa. Tipo, eu tava sozinho, família, vou assistir esse filme porque eu precisava assistir. E eu não entendi. Hoje em dia, eu já entendo o filme de outra forma. Ele traz muito mais o relevo social daquela Fortaleza. E eu vejo toda com base na cultura da minha família, que também veio do Nordeste. E eu fico tipo, nossa, esse é um filme top. É um filme legal. Eu acho assim. Tudo O bem. pessoal fala sobre. Não sobre o filme, sobre a questão de ser baixaria ou muito sexualizado. Eu acho uma grande hipocrisia e um moralismo muito forte das pessoas. Até porque isso não é uma exclusividade do Brasil. Se você for pegar obras de outros países, até mesmo obras estadunidenses, se você tem ali uma faixa de público, como que fala? Uma faixa etária. Uma classificação indicativa? Classificação indicativa. Mais de 16, mais de 18, vai ter essas coisas, gente. A gente cresceu vendo American Pie. E não seja hipócrita dizendo que você nunca assistiu, porque você assistiu, meu companheiro. Você já assistiu American Pie sozinho em casa. E hoje em dia fica falando que o cinema brasileiro é putaria. Eu acho que é importante, assim, entender o contexto, entender o que estavam pensando para aquela cena. E, sei lá, gente, pelo amor de Deus, abram as mentes aí. Nossa. Ai, mas eu cresci ouvindo isso. E isso me fez pegar um certo trauma do cinema nacional. Então, durante muito tempo, eu não assisti filmes brasileiros, porque eu dizia, não, a qualidade é inferior. Eu não sei se tem alguma relação com... É porque o Brasil teve o período da pornô chanchada, né? Pornô chanchada. Se eu não me engano, anos 80, mais ou menos, que tinha muito filme, que eram tipo as comédias hoje, só que com um aspecto mais erótico, assim. E fizeram muito sucesso, então talvez isso tenha ficado marcado no imaginário popular. Cara, assim. eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar, procure, são bem legais, assim. São bem legais. Se você é menor de 18 anos, por favor, não procure. Não procure. Não, gente, esperem chegar a uma certa idade, mas procurem, porque faz parte da história do cinema e, sei lá. É legal conhecer, tipo, não precisa assistir, mas conheça o que foi. Conheça o que foi, pelo menos. Procura no... Mas talvez a pornô chanchada seja o que mantém essa ideia do cinema sexualizado no imaginário popular, mas não é só isso. A gente tem filme infantil, Turma da Mônica, O Menino e o Mundo, vários filmes para criança, tem filme pro público infanto-juvenil. Eu acho que é importante também não reduzir o gênero cinematográfico nacional, porque os grandes complexos de exibição no Brasil fazem muito isso. A gente tem o filme de ação, o filme de aventura, o filme de comédia e o filme nacional. E o filme brasileiro. O que é isso? Porque no Brasil a gente também tem comédia, a gente também tem ação, a gente tem aventura, a gente tem uma série de gêneros. Nacional não é um gênero.
Nacional é só onde foi trabalhado mesmo. Então eu sempre falo, tem gente que fala, não gosto de cinema brasileiro. Tá, mas do que Sei lá, do cinema o que brasileiro? que é? Qual é esse cinema? Porque a gente tem filmes produzidos no Sul que são totalmente diferentes dos filmes produzidos no Nordeste, por exemplo. A gente tem uma variedade de experimentações de linguagem, de vários filmes diferentes. A gente tem um exemplo disso, na verdade não é nem filme, saindo um pouco do filme, são as séries brasileiras que a gente tem hoje. Por exemplo, eu vejo que a Netflix, ela produziu 2 séries brasileiras que fizeram bastante sucesso, que são diferentes, tem pegadas diferentes. A gente tem o Cidade Invisível, a Cidade Invisível, que é a mais recente sucesso da Netflix, e a gente tem Boca a Boca. Eu amo Boca a Boca e quase ninguém viu. E quase ninguém viu. Mano, eu recomendei pra minha irmã assistir, eu e a minha irmã assistimos, a gente adorou aquela série. Eu acho que faltou uma segunda temporada ali. Faltou. Eu acho que foi interessante. E é muito legal porque Boca a Boca é da Juliana. Ai, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Eu não sei se o Marco Dutra tá nessa, mas a Juliana Rojas eu sei que tá. E os filmes deles são muito legais. Não sei se você chegou a ver o Sinfonia da Necrópole. Tem aquele do. Com a Marjorie este Ano. Ai, gente, não vou lembrar o nome do filme. Sob pressão. Não, é um filme. Ai, como chama? É um que tem um menino lobisomem. É bem legal o filme. Tá bom. Mas procurem aí, da Marjorie este Ano. Na hora que eu lembrar, o nome vem. Então, qualquer coisa eu coloco na descrição. Procurem, Eu por vou favor. procurar. E é isso, assim, são filmes muito diferentes. Filmes de gênero também, Sim. séries de gênero. A questão da Netflix já entra num outro campo aí, que é a questão da lógica de produção do streaming, assim. Porque a gente tem pensado muito sobre isso nos estúdios de audiovisual, que é essa questão da hegemonização, assim, homogeneização, na verdade. De pegar Tudo. Não, você pega um recorte muito específico. Tô trabalhando com uma temática bem regional, mas eu vou homogeneizar isso de uma forma que ela fique internacionalizada, porque a ideia Foi o que a gente discutiu sobre Cidade Invisível. não só Cidade Invisível, mas até tipo, Bom Dia Verônica, que é uma série brasileira que eu acho muito boa. Mas você vê que ali ela tem uma linguagem meio padrão. Se você comparar com, por exemplo, outras séries internacionais, você vai ver que elas têm ali a mesma pegada. Então, assim, é muito legal que tem essas produções brasileiras, mas é legal também a gente pensar o quanto que a brasilidade ela aparece na tela. A gente falou sobre isso, falando de Cidade Invisível, que eu até reclamei que não tinha sotaque paraense. E aí tem uma outra coisa também. As plataformas de streaming, eles não são regulamentadas. Então, isso é uma coisa que os profissionais do audiovisual têm batido muito na tecla para conseguir a regulamentação dessas plataformas. Isso já está acontecendo em alguns países, principalmente na Europa, mas é super importante porque eles exploram o nosso mercado e entregam muito pouco pra gente, assim. Então, a ideia da regulamentação é que essas plataformas paguem o condecínio. O condecínio é um imposto que os agentes do setor, tipo, tanto de exibição, produção, distribuição, pagam para compor o fundo setorial do audiovisual. Então, o fundo Nossa, ia ajudar pra caramba, porque... É muito legal porque o fundo setorial, assim, ele é um divisor de águas no mercado audiovisual e é a partir dele que a gente consegue fazer o fomento direto. Antes do fundo setorial, era só fomento indireto. Eram as empresas que tinham que escolher. Eu vou apoiar o seu projeto, o seu eu não vou. Eu não quero ligar a minha empresa ao tema que você está trabalhando. No fundo setorial não é assim. Você tem ali uma cartela de projetos que precisam contemplar alguns itens, diversidade, projetos de realizadoras mulheres, projetos de realizadores negros, de novos realizadores. Então, assim, você consegue diversificar. No fomento indireto já é mais difícil fazer isso. Então, assim, com essas plataformas, elas praticamente hoje em dia dominam o mercado de distribuição de home video, né? Não tem mais locadora, não tem mais venda de DVD de pirata. DVD. Mano, Então eu acho é incrível. muito importante que elas paguem o condecine, porque elas não é justo também com os outros agentes do setor, tipo os próprios exibidores Nos cinemas. nos cinemas que pagam o condecine e elas não pagando. E se elas pagarem, elas vão pagar um valor muito bom, porque elas ganham muito dinheiro
E a partir desse valor a gente consegue investir em novas obras também. E não só obras, mas também infraestrutura para o mercado e um monte de outras coisas também. Sim. E a gente tava até falando sobre questão do... Eu acho que parou de filmar aquela. Ah, aquela ali? Parou. Só lamentem um ratito, senhores. Cara, a gente tem que falar do Oscar. Eu acho que a gente tem que trazer o assunto Oscar. Não, tem que cortar. Pronto. Não Não, mas a gente teve uma época que o cinema brasileiro apareceu no Oscar. Ah, isso é legal. Tipo, Eu gosto de falar dessa história porque eu acompanhei bem. Então, peraí, galera... deixa eu arrumar meu microfone. Verdade. Pronto. Então, galera, a gente teve um pequeno corte, mas a gente tava falando sobre isso, e a gente na pausa aqui deu uma conversada sobre a questão de como o cinema nacional foi divulgado, e ele chegou em outros países através do Oscar, cara. Eu sei que temos muitas problemáticas com o Oscar, porque os meninos acabaram de me falar mesmo, eu acabei de descobrir isso. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que também tivemos obras nacionais no Oscar. Eu acho que foi Cidade de Deus, se eu não me engano. Cidade de Deus. E aquele da Central do Brasil. Central do Brasil. O Quatrilho também. O Quatrilho? Isso. Ai, que legal, não sabia desse. Eu sabia só do Cidade de Deus e do... Não, foi Tropa de Elite. O Menino e o Mundo também. É, O Menino e o Mundo. Eu sei que o Wagner Moura... Ele conseguiu entrar mais ou menos pra academia por causa disso, não foi? Eu não sei se ele faz parte da academia, mas eu acho que Tropa de Elite não chegou aí. Não. Talvez possa ter sido o representante do Brasil no Oscar, mas ele acaba não entrando na lista. Então, mas eu sei que o Wagner Moura, o Rodrigo Santoro e a Fernanda Montenegro, eles são 3 representantes do Brasil no Oscar. Na academia. Na academia do tem Oscar. mais também. A academia ela é bem grande, assim, tem muitos profissionais. Do Brasil tem várias pessoas também, mas a academia é a galera que vota. Então, é a galera que vota no Oscar. Mas é muito legal, porque também tem uma relação muito forte dos filmes que foram pro Oscar com a política pública, porque é bem nesse momento de retomada do cinema brasileiro, e aí quando começa a vir essas produções, o Brasil começa a participar dessas premiações, que aí se percebe, peraí, Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa tá saindo certa. Mas é bem legal também. Não superei até hoje que a Fernanda Montenegro não ganhou. Nossa! E assim, eu era criança. Acho que Central do Brasil é de 2004. 2000, 2000? 2001, 99, por aí. Tá, mas eu sei que, tipo, Acho que é 99, na verdade. eu era criança, eu nasci em 2002. Eu nasci depois do filme, depois desse fuzuê do Oscar. E até hoje eu escuto gente falando que, tipo, ela merecia ter ganhado o Oscar pra aquela Ela atuação. merecia muito. A quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow lá com um filme horrível. Não! Pô, Ela merecia Porra, demais, não, né? Mas acontece, né? É isso. É A o que gente- eu tava te falando, é deles indústria. para eles. Não... é indústria. Não tem como a gente falar. Mas eu adoro falar que o cinema nacional chegou no Oscar, cara. Pra mim parece uma coisa muito... Uau! É uma coisa muito grandiosa, ainda mais quando a própria Globo fica falando a todo momento o maior prêmio do cinema mundial, o maior... Sim, não sei o quê. eu- Então, eu- tipo, fica muito essa ideia, assim, do Oscar. Eu faço a live, eu fico acompanhando a transmissão ao vivo do Oscar pra ver as coisas, pra ver os filmes, pra anotar os filmes que estão passando, porque eu adoro ficar vendo depois de procurar. Pra mim, a melhor categoria do Oscar é a de filme estrangeiro, porque é onde tem os melhores filmes. Sim! E eu fico muito indignado, porque, assim, tem filme ali que deveria estar concorrendo a melhor filme. Às vezes são melhores do que os próprios filmes que estão na lista de melhor sim. filme, e eles não vão. Eu lembro que no Oscar de 2018, eu acho que foi 2018 que lançou Call Me By Your Name. Por aí. Então, tinha Moonlight no filme estrangeiro, tinha Call Me Não, By... Moonlight, melhor filme. Melhor filme? Ganhou. Ah, verdade. Mas tinha numa categoria de filme estrangeiro, acho que era o irlandês, eu achava que era o Moonlight, mas eu acho que tava vivendo com a Moonlight. Sei que tinha uma série de filmes, eu lembro que eu tinha A Forma da Água. Foi no ano que A Forma da Água lançou. Se vocês souberem o filme, coloca nos comentários. Mas A Forma da Água, eu lembro que eu procurei o filme pra assistir e tal. Cheguei lá pra assistir o filme, muito animado. Nossa, cara, eu fui indicado em tantas categorias do Oscar.
É um filme bem mais ou menos, né? Tipo, um filme Eu ok. olhei, eu terminei o filme. Eu falei, eu não acredito que eu perdi 2 horas da minha vida assistindo isso. Nada contra quem gosta de A Forma da Água, mas eu, Berg, particularmente, não achei uma história tão cativante a ponto de chegar no Oscar. Eu gosto bastante do Oscar, assim, eu tava criticando ele antes da gente Uhum. gravar, mas eu gosto porque ele sempre me traz nomes de filmes que são legais, assim, eu acabo assistindo e gostando da maioria. Mas eu não gosto de reduzir essa experiência, assim, de filmes bons aos filmes que estão lá, porque tem muitos filmes que são muito incríveis e que, por N questões, não conseguem chegar às vezes até mesmo a sala de cinema da sua cidade. Então não dá pra Sim, gente esperar que não ele chegue no chegam. Oscar. Mas quando você tem oportunidades de assistir, às vezes em cineclube Uhum. ou em circuitos alternativos de exibição, você assiste e fala, caramba, que Que filme filme incrível. incrível, assim. Tem filmes de uma produtora que chama Rosa Filmes, que é de Cachoeira, na Bahia, Uhum. que são incríveis, assim. É um duo, né, de diretores, a Glenda Nicásio e o Ari Rosa. E assim, eu acho os filmes deles maravilhosos. Inclusive, já deixamos a indicação aí, né? E eles têm uma produção, assim, muito constante. Eles lançam, acho que 1 ou 2 filmes a cada ano, ou algo assim. Mas são incríveis, são incríveis. E eu não sei como é que estão, se tem... Eu sei que Café com Canela tá no Prime Video, eu Uhum. acho, que é um dos filmes deles. Mas tem outros filmes que eu não sei como é que tá a circulação, mas que no momento da sua estreia tiveram aí uma circulação mais restrita. Uhum. Então, são filmes que não chegam a ser blockbuster, mas que são filmes incríveis e que você não vê nessas grandes premiações, mas que merecem todo o amor e destaque, assim como qualquer outro. Então, gente, eu acho que a gente já falou o suficiente de cinema, por enquanto. Mas se vocês quiserem, a gente traz de novo o Felipe pra gente trazer, sei lá, Sim. o Felipe pra falar sobre os filmes aí. A gente abre um espaço pra você falar de filmes. Porque eu acho que a galera precisa conhecer e precisa entender essa linguagem cinematográfica que tá mudando com o tempo. Eu acho que a galera precisa pagar também pelo cinema nacional. Também, começa a assistir. Porque dinheiro é importante para produzir. É. Mas não, brincadeiras à parte, assim, eu acho que é importante conhecer mesmo, é importante abrir um pouco os horizontes em relação ao cinema brasileiro. Entender que o cinema brasileiro não é só isso ou aquilo, que tem vários filmes e que você vai gostar de algum. Acho que também estar aberto a ver filmes e começar a ver, porque depois que você começa a ver, você vai se formando enquanto público. Eu até hoje piro num filme que eu não sei o nome. Eu não sei o nome do diretor. Eu só sei que o nome do filme é Casa Grande. Ah, eu assisti E esse. eu piro até hoje nesse filme. Ele é polêmico, mas ele é calmo. A filmagem dele é simples, mas ela é chocante ao mesmo tempo. Tem muita gente que reclama disso também, fala, filme brasileiro é muito parado. Não, Mas é porque tem mas um tem contexto. filmes e filmes, gente. Eu vou fazer igual o André. Mas tem um contexto. E eu amei Casa Grande porque ele traz uma realidade que a gente não acompanha. E quando a gente acompanha, é uma realidade que fica meio, tipo... Aqui fica tipo, o que tá acontecendo? E aí eu deixo indicação pra todo mundo, mas assim, assistam com a cabeça bem aberta, porque ele traz uns assuntos bem pesados. Sim. Gente, assistam filmes brasileiros, valorizem enquanto tem gente fazendo, para que outras pessoas também possam fazer, porque é muito importante, é muita grana envolvida. Eu não vou trazer aqui números, assim, mas hoje a indústria audiovisual já movimenta mais do que a indústria farmacêutica, movimenta mais do que a indústria automobilística. Saiu agora essa semana um estudo do Observatório do Itaú Cultural. Eles têm um mestrado em Economia Criativa e Indústria Cultural, junto com o programa de pós-graduação de Economia da Federal do Rio Grande do Sul. E eu imagino que a galera lá tenha feito essa pesquisa, não sei se é essa galera, mas eles lançaram agora uma pesquisa do PIB da cultura, e a cultura já representa pouco mais de 3% do PIB nacional. E, tipo, tem outras indústrias que representam 4%, que representam... A indústria que a gente acha que são grandiosas, assim. Então,
é isso, a cultura é extremamente importante para o PIB. Estamos aí esperançosos agora com o retorno do Ministério da Cultura. Foi uma fase bem difícil, Eu, mas esperamos que tudo comece a se encaminhar novamente. cara, e eu também, eu tô muito esperançoso para como as próximas produções audiovisuais do Brasil vão sair. Eu tenho acompanhado umas coisas, eu tenho esperado, assim, grandiosas obras. E até adaptações de obras, porque Sim. eu acho que tem obras que deveriam ser adaptadas para o cinema. Com certeza. Vamos esperar também a regulamentação do Do streaming, que é super importante. Espero que Lula e Margareth Menezes Nossa, resolvam isso. falando da Margareth Menezes, eu acho incrível como aquela mulher nunca ganhou o Oscar. Ela já fez filme? Ela já fez filme. A Margareth Menezes? Eu não sei, eu vou procurar os filmes dela. Ela tem uns filmes. Mas assim, eu nunca vou me esquecer dela. A primeira vez que eu vi ela num filme da Xuxa. E eu falei assim, nossa, que mulher top. Xuxa e o Tesouro na Cidade Perdida. Eu já vi esse filme. Eu adoro todos os filmes da Xuxa, gente. Sim. Eu chorei assistindo Xuxa Requebra. Você me contou isso. Até hoje não superei. Mas é isso. Não, mas eu E falo. eu chorava por causa da Elke Maravilha, que ela fazia a vilã do Xuxa Requebra, né? Nossa. Aí depois que ela morreu eu fiquei tão triste. Xuxa trazendo representatividade desde, sei lá, anos 90. Mas assim, a questão é que, tipo, quando a Margareth Menezes apareceu nesse filme, eu achava que, sei lá, não tinham tantas atrizes negras. E foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra fazer um papel que não fosse um papel, tipo, de submissão. Porque ela tá nesse filme como uma pesquisadora, como uma acadêmica. Ela tá como uma arqueóloga que foi procurar a Cidade Perdida e tá Que lá. legal, eu não sabia que ela tinha feito. Eu vou procurar depois. Eu juro pra vocês, cara, quando eu vi, e esses dias eu também vi a Thaís Araújo falando que quando a gente vai pegar o papel de uma pessoa negra e coloca ela como o escravo, como a segunda mulher a mulher que, sei lá, é traída, ou colocar ela como uma pessoa não tão num lugar de poder, ou num lugar sempre mais submisso, a gente tá perpetuando um racismo que não acontece. Falei que a gente ia encerrar, mas entramos em outro assunto. E é por isso que eu acho bem legal também esse cinema que tem sido produzido pela Filmes de Plástico lá em Minas Gerais, também pela Rosa Filmes na Bahia, porque são realizadores negros que eles trazem assim um protagonismo negro total para a tela e para a equipe, e eles assim subvertem totalmente a lógica de narrativa padrão que estava sendo trabalhada. Que vinha sendo vigente até agora. Ai, não. E é muito legal, assim, porque eles trazem histórias, trazem olhares, trazem muitas perspectivas muito pessoais, assim, que é muito diferente quando alguém escreve um personagem olhando de longe. Sim, ou cria uma imagem. Quando a gente acompanha as coisas de fora, a gente sempre tem um olhar meio, fulaninho ali, e a gente não entende o fenômeno, mas quando a gente tá dentro do fenômeno é muito diferente, porque a gente tem uma vivência muito mais prática, e hoje em dia eu sempre bato na tecla, tipo, aprenda a identificar o que é o racismo estrutural dentro dessas produções. Entenda por que a gente demorou tempos e tempos para ter uma protagonista negra. E quando a gente teve uma protagonista negra, a protagonista não teve alcance, não teve sucesso. Eu dou o caso da Thaís Araújo, porque, cara, eu acompanhei ela falando no Podpah, falando sobre toda a trajetória de vida dela. E ela falando que quando ela pegou a primeira protagonista negra da televisão, foi um choque. E quando teve outra novela onde ela também era protagonista, mas ela era uma protagonista negra de cabelo cacheado, porque a primeira protagonista mulher foi cabelo liso, ela alisava o cabelo. E a segunda, quando ela foi cabelo cacheado, ela era parada na rua assim, nossa, eu adoro o seu cabelo, adoro o cabelo da personagem, não sei o que, tarará. Isso trouxe pra gente um outro lugar, trouxe novos aspectos. Eu amo isso. E é legal também porque, assim, essa história da Thaís Araújo fala muito sobre você ocupar o espaço
de um lugar específico, no caso, uma super produtora que é a Globo, ocupar esse espaço lá. Essas produtoras já fazem um pouco diferente, elas subvertem essa lógica a partir do momento que elas não querem ocupar esses espaços, elas querem criar Novos espaços. novos espaços e os espaços delas. Então, claro, ocupar esses espaços é sempre bom e sempre importante. Mas talvez Mas- trazer novos lugares para novas pessoas entrarem. Também é muito importante. Eu gosto. Eu vou trazer agora um exemplo que não é a Thaís Araújo, mas que é uma atriz negra que faz eu esqueci o nome da personagem de Boca a Boca. Eu esqueci o nome da atriz. A que é jovem lá, Uhum. eu não sei o nome dela, mas sim, sei. Eu vou lembrar o nome dela. Ela tem alguns. Depois que ela fez Boca a Boca, eu vi vários outros papéis dela. E eu achei assim que ela saiu de Boca a Boca de um personagem adolescente para um personagem adulto. De repente ela tava fazendo uma modelo em Verdades Secretas 2. Uhum. E ela foi saindo disso e ela foi se reinventando. Esses dias eu assisti um documentário sobre ela e perfeita. E é incrível porque ela não só é uma pessoa negra, mas ela é uma pessoa negra queer. Então, eu acho muito top. Eu tenho dificuldade, às vezes, em expressar o quanto é legal ver isso. E é importante mesmo, porque também as temáticas, não só ocupar os espaços, mas as temáticas também precisam ter essa diversidade. Como a política pública, ela trabalha, mesmo sendo renúncia fiscal, é com dinheiro público, se é com dinheiro público, você tem que ter também uma responsabilidade com a população brasileira. Então vamos trabalhar esses temas e vamos destinar verba para obras que trabalhem com certos temas, porque é importante também o audiovisual, também é parte da cultura e também é parte da identidade das pessoas, então ter essa diversidade é essencial, assim, não dá para pensar o futuro do audiovisual sem essa diversidade, então defendam as políticas públicas, gente, sério, a gente viu o que foi esse último governo, então defender a continuidade e a ampliação delas é extremamente importante para a gente continuar tendo produções diversas, produções que tragam aí novos olhares e novas pessoas trabalhando no setor, porque cinema é trabalho, gente, não é só arte, não é só hobby, tem muita gente aí trabalhando, fazendo muita coisa, então vamos valorizar como os outros trabalhos também. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Agora a gente realmente vai se despedir. Mas antes da gente se despedir, eu vou deixar nossas redes sociais na descrição, se vocês quiserem seguir o Felipe. Ele é meio... eu tô voltando agora pras redes sociais, eu passei um tempo meio off. Foi muito bom, mas sei lá. Estamos de volta e não sei o que vai ser dessa vez. Mas vocês que me acompanham, por favor, sigam as nossas redes sociais aqui embaixo. Vocês sabem que sempre tem caixinha de perguntas. Inclusive, a maioria das perguntas que eu não respondi aqui foi porque eu acho que o papo foi bem mais fluido. Então, já deixando logo isso claro. Mas a gente traz numa próxima vez pra vocês responderem. A gente grava uns, como chama do Instagram? Reels? A gente grava aí umas respostas. A gente grava umas respostas de Reels e posta pra vocês. E por isso, e outra coisa, assim, bem pra encerrar, a nossa frase, né? Evoluam, busquem conhecimento e sejam felizes. E paguem pelo cinema brasileiro. E paguem pelo cinema brasileiro. Agora eu vou botar essa tag. Mas é muito legal saber que a gente tem esse espaço pra falar. Então... É sério, gente, beijo. paguem mesmo. Não vão consumir pirataria. Pirataria é só de filme estrangeiro. Tchau. Não, a beijo pra pirataria, não. Não, por favor, não. Tchau. Deixa eu parar aqui. Que senão